ND Notícias de volta, agora são 7h31. Damos início à terceira entrevista de uma série de sabatinas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Momento para ouvir propostas, questionar prioridades e cobrar respostas para os principais desafios do Estado. Nós convidamos os 4 candidatos com representatividade no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, realizado na presença dos coordenadores de campanha. Hoje, recebemos Gelson Merizio, do PSB. Vamos ver os melhores momentos da sabatina exibida no Balanço Geral. Plano de governo. Se nós voltarmos a 2015, o Estado arrecadava 22 bilhões por ano aproximadamente. Hoje são 56 bilhões de reais. Se nós atualizarmos os 22 bilhões para final de 2025, vão ser 36 bilhões. Quer dizer que nós temos 20 bilhões a mais de receita, a mais, corrigido do que nós tínhamos em 2015. Isso dá 80 bilhões em um mandato. Se nós temos uma folga financeira, nós passamos a ter escolhas políticas a serem feitas. E, com todo respeito, eu entendo que o governo errou muito nas escolhas políticas. Porque, se olhar a infraestrutura, nós não tivemos investimento em duplicação de rodovias. Nós temos um problema de mobilidade muito crônico. A opção é o transporte coletivo. E o que custeia hoje o transporte coletivo é um imposto horizontal. Quem paga são as pessoas que pagam uma tarifa, seja ela pobre, rica, enfim, quem usou o ônibus paga o transporte. No tarifa zero, que eu acho que é possível ser implementado, você tem a contribuição patronal, que é obrigatória acima de 11 funcionários, você tem o subsídio das prefeituras e você tem o imposto, que esse sim deve ser horizontal para cobrir uma área da sociedade que é mais carente. Quem anda de ônibus, ele anda porque precisa, para ir trabalhar, para se locomover. E na minha concepção, o transporte coletivo é um direito fundamental, como é o SUS. Ora, por que você estrutura um processo, a começar pelas regiões metropolitanas, o caso aqui de Florianópolis, onde se encontre um modelo que pare em pé economicamente, levando em conta já o vale transporte das empresas, levando em conta os subsídios dos municípios, levando em conta as gratuidades que já existem, desonerando com a cobrança, os custos de cobrança e administração do processo. Eu, sinceramente, acredito que é viável ser implementado, de forma que o trabalhador possa andar livremente, a dona de casa, o jovem, sem estar preocupado com o custo com o transporte, que vai ser, no final das contas, coberto pelo imposto que já existe de uma forma horizontal. Rodovias. De novo, voltar a 2019. Presidente Bolsonaro eleito, governador Moisés eleito, senador Jorginho Melo eleito, o diretor do DENIT, indicação de Jorginho Melo. Esse grupo, esse governo, construiu o projeto de concessões das rodovias federais, das rodovias estaduais alimentadoras em Santa Catarina. O projeto feito por eles previa 24 bilhões de reais para a duplicação das rodovias federais e também para as estaduais alimentadoras. 2022, ganha a eleição presidencial o presidente Lula. O que faz o governador Jorginho Melo? Retira as rodovias estaduais, projeto que eles incluíram e eles fizeram, portanto, não há que entrar no mérito, se é certo ou errado, eles fizeram, retira as rodovias estaduais. Qual é o efeito prático disso? Todo o processo que já tinha audiência pública, projeto de viabilidade financeira, cai por terra. Tem que refazer tudo do zero, as audiências públicas, um novo processo de viabilidade. O Paraná, que na mesma época, em 2019, iniciou o processo, junto com o governo federal, o governo do Paraná, continuou de onde parou. Aliás, tivesse ganho o presidente Bolsonaro, com certeza o governador de Santa Catarina não teria retirado o projeto daqui. Muito bem, o Paraná já investiu nesses 3 anos 8 bilhões de reais. Santa Catarina, nenhum real. Nem rodovia federal, nem rodovia estadual. Mudança de posição. Eu mudei. E falo isso com toda a tranquilidade e toda a sinceridade. Vamos lá. Se você acompanhar o desempenho do Jair Bolsonaro e do governador Moisés, ele é incompatível com uma reeleição. Tanto é que os dois não se reelegeram em 22. Eu fui derrotado em Santa Catarina em 2018 por um processo de verticalização do 17 e eu respeitei isso, não menospreza ou diminui o candidato, mas foi um processo de verticalização. Bom, em janeiro de 2029, quando assumiram os dois, a partir de então, não houve uma audiência do presidente da República com o governador de Santa Catarina, nem aqui nem lá. A condução da pandemia
Para mim foi uma tragédia, foi um crime cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com o Brasil e com Santa Catarina. Muitas pessoas morreram sem precisar, por falta de protocolo, por atraso nas vacinas. Chegou 22, eu fui conhecer o presidente Lula, eu não conhecia o presidente Lula, fui encontrá-lo em São Paulo, conheci um ser humano que me deixou muito entusiasmado pela vontade de trabalhar, de servir, pela experiência, e a partir daí virei um admirador dele. Privatização. Eu entendo que serviços públicos, e falo isso com toda sinceridade, como a Casan e a Celesc, elas têm que permanecer com eficiência administrativa, mas elas têm que permanecer públicas, como um regulador de mercado. Nada impede que nós tenhamos também outras empresas privadas que atuem em qualquer segmento. Mas o Estado tem que ter uma ferramenta de regulação de mercado, de preços e de serviços. E a Casan e a Celesc são empresas que não são peso para o Estado. Nós temos uma profunda defasagem de saneamento público, mas não pode se atribuir só à Casan, tem que ser uma política pública do governo do Estado e do governo federal, e para isso há que ter uma boa relação entre o governo federal e o governo do Estado, também para que elas possam prestar o melhor serviço, mais públicas as duas. Saúde. Qual é o problema do Estado hoje? Nós temos uma porta de entrada gigante com o SUS, com as UPAs, e nós temos um funil quando chega nas especialidades. Reduzir e regionalizar isso é o único caminho. Aliás, nós temos em Santa Catarina um aumento das filas de cirurgias. O Paraná reduziu 44% a fila, nós aumentamos 10%. Está faltando investimento, está faltando organização, está faltando gestão. E a gestão começa por unidades descentralizadas, de forma que o Oeste, o Sul, o Norte, o Alto Vale possam ter, na complexidade das suas atividades, a regionalização feita, ter o equipamento, o serviço profissional e a destinação do recurso não centralizado em Florianópolis, que torna tudo mais difícil. Amanhã, no Balanço Geral, a partir de 12h15, Paulo César e eu vamos receber o candidato do PRD, Ralph Zimmer. Os melhores momentos você acompanha aqui no ND Notícias.